Só que ele não precisa de prestar compromisso mais, porque agora ele é nomeado pelo juiz, certo? Então, tem até quem defenda que não se aplica o artigo 466 naquela parte que fala que o perito vai agir independente de termo de compromisso. Mas na prática eu confesso para vocês que eu não vejo nenhum juiz exigindo que o perito preste compromisso para começar a realizar seu serviço. Pelo menos eu nunca reparei muito essa burocracia sendo cumprida, certo? Até porque fica meio desnecessário, porque o perito ele é da confiança do juiz, portanto ele vai ser sim imparcial, ok? Bom, ainda sobre a perícia, né, no processo, quando é que eu tenho que realizar a perícia, né? Porque existe uma ordem das provas, né? As provas vão ser produzidas como? Primeiro, se a gente analisar lá o artigo 848, e sem interpretá-lo corretamente, a gente vai achar que na audiência a primeira prova produzida é o depoimento pessoal. Por quê? Porque ele começa dizendo que se não houver acordo, vai começar a instrução processual e o juiz poderá interrogar as partes. Depois ele fala que vai ouvir os testemunhos. E no final ele fala que vai ouvir os peritos e técnicos se houver. Daí, se a gente analisar isso de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais lógica, a gente pode perceber o seguinte. Os peritos e os técnicos estão no último lugar ali do artigo 848, como se eles fossem a última prova, né? Como se a perícia fosse a última prova. Mas veja bem, para que eu vou ouvir peritos e técnicos se não tiver uma perícia pronta? Ou seja, quando ali no artigo 848 fala peritos e técnicos se houver, esses técnicos são os assistentes técnicos, né? Quando ele fala peritos e técnicos se houver, ele já está presumindo que antes do depoimento pessoal já teve uma perícia. Ou seja, como eu disse para vocês, a primeira prova produzida no processo é documental, que vai desde a inicial. A segunda é a perícia. Porque começa a audiência, não teve acordo, o juiz, se ele perceber que tem prova pericial para ser feita, ele tem que determinar a realização de perícia. E aí, realizada a perícia, todo mundo vai se manifestar sobre a prova pericial e tudo mais. Terminado isso, vai ter uma nova audiência. Aí sim, nessa nova audiência, depois da perícia, vamos ouvir as partes, testemunhas, peritos e técnicos se houver. Porque agora sim faz sentido ouvir os peritos e técnicos, porque já teve uma perícia antes. Então, se o juiz ficou em dúvida de alguma coisa da perícia, ele pode ouvir os peritos e técnicos. Ok? Eu, particularmente, nunca vi juiz ouvir peritos e técnicos em audiência, embora um grande amigo meu que é juiz tenha falado para mim que uma vez ele ouviu, tá? Porque o caso era realmente muito complicado. Mas não é a praxe, né? Normalmente os juízes não ouvem os peritos e técnicos em audiência, ok? E por fim, quem paga a perícia, né? Aqui nós temos uma diferença muito grande com o CPC. Na verdade, no CPC, via de regra, quem vai pagar a perícia, né? Nós vamos ter dois tipos de pagamento. O primeiro pagamento é uma entrada, né? Que são os honorários periciais prévios, que normalmente quem paga a perícia é quem está com o ônus, né? Da prova. Já normalmente quem pede, inclusive, porque tem um ônus, então a pessoa pede, né? A parte pede. Já na CLT, os custos processuais eles só são pagos ao final. Então, o normal é que a perícia só seja paga depois da sentença, tá? E aí, junto com a execução, inclusive. E aí, quem é que tem que pagar pela perícia? Não é a parte que pediu, né? Quem tem que pagar pela perícia é a parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, do objeto da perícia. Ou seja, não é porque a perícia foi a favor do meu cliente. Eu sou o autor. O perito, aquele caso que eu comentei, o perito disse, tem insalubridade porque mesmo com o equipamento tendo... mesmo com o equipamento de proteção tendo neutralizado tudo, esse cara vai acabar ficando surdo. Certo? Então a perícia foi a meu favor. Mas aí o juiz fala o seguinte, meu amigo, neutralizou, eu não vou julgar procedente seu pedido. Então, mesmo que a perícia tenha sido a meu favor, o julgamento da insalubridade foi contra mim. Então, eu perdi, fui sucumbente. Então, mesmo que a perícia tenha sido a meu favor, eu tenho que pagar o perito. Por quê? Porque o objeto da perícia, que é o pedido da insalubridade, eu perdi. Certo? Então, eu vou analisar quem paga a perícia pelo sucumbente, tá? Quem paga é quem sucumbe no objeto do pedido, e não quem é mais ajudado ou menos ajudado pela perícia em tese.
Beleza? Então é o juiz que determina, né? Se a perícia foi para doença ocupacional e o juiz julgou procedente, quem paga é o réu. Se o juiz julgou improcedente, quem paga é o autor, independente do conteúdo da perícia. Beleza? Então, sempre a gente vai olhar quem é o sucumbente. Obviamente, se a pessoa tiver gratuidade de justiça, ela não precisa pagar. Tá? Mas aí tem uma inovação da reforma trabalhista que eu quero falar com vocês aqui, que é aquela ideia de que se houver créditos, né, do beneficiário da justiça, da gratuidade de justiça em outro processo, ou até mesmo no próprio processo, esses créditos vão ser para o perito, tá? Vão ser destinados para o perito, pelo menos na parte dele, para que ele seja pago, beleza? Então, olha o artigo 790b. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ou seja, no pedido, não na perícia em si, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários, o juiz deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT. Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais, isso é uma novidade interessante. Parágrafo 3º. O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realizações de perícias, que é aquele caso dos honorários prévios que eu falei. Parágrafo 4º. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar as despesas referida no caput, ainda que em outro processo, a União poderá responder pelo encargo, né? Ou seja, se você tiver gratuidade de justiça, você não paga porque você tem a gratuidade de justiça. Mas se você obteve crédito naquele processo ou em outro, aí você vai ter que pagar, tá? Se você não tiver que pagar, quem paga é o tribunal. Quando ele fala União ali, é o próprio tribunal que tem um recurso próprio para fazer esse tipo de pagamento, ok? Então, quem paga o perito é quem perde no pedido e não na perícia em si, beleza? Mais uma questão. E o assistente técnico, quem é que paga? Bom, o assistente técnico é diferente. Por quê? Porque mesmo que eu seja vencedor na ação, eu tenho que pagar o meu assistente técnico. Então, não é pela sucumbência, é por quem contrata. Porque, como eu disse para vocês, o assistente técnico não é obrigação. Ele não é obrigatório, ele é, na verdade, um luxo, um extra, né? Você não precisa contratar assistente técnico. Então, se você quiser contratar, não interessa, você vai pagar por esse assistente técnico. Beleza? Mesmo que você ganhe a ação, o assistente técnico é responsabilidade de quem contrata. Beleza? É isso, inclusive, que está aqui no súmula do TST 341. A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia. Beleza? E só para reforçar, a gente viu que com a reforma trabalhista não podemos exigir adiantamento, né, de valor da perícia, ou seja, não podemos pedir honorários periciais prévios, mas mesmo antes da reforma já havia esse entendimento. Tá? Não se podia exigir pagamento de honorários periciais prévios na Justiça do Trabalho, porque, como eu disse para vocês, o próprio sistema processual trabalhista, ele propõe que os pagamentos dos custos sejam só ao final. Né? Tanto é que não existe pagamento de custas iniciais para inicial, né? Diferente do processo civil. Então não faz muito sentido também pagar honorário prévio de perícia. Então a gente já tinha, já antes da reforma, a orientação jurisprudencial número 98 da SDI 2 do TST, que ela fala exatamente isso, né? Que cabe até mandado de segurança da decisão do juiz que determinar o pagamento de honorários periciais prévios. Beleza? Agora, tem uma divergênciazinha dessa orientação numa súmula do TRT da nossa região aqui, TRT do Espírito Santo. Que divergênciazinha é essa? É que o TRT, ele prestou atenção no seguinte. Lembra que eu falei para vocês do PPRA, né? Que é o programa que você tem que fazer, que o Ministério do Trabalho exige, né? O atual Ministério da Economia. Então, se você não juntar o PPRA no processo, quando há pedidos de insalubridade, periculosidade, o TRT entende que se você não juntou, é porque você está escondendo alguma coisa. Então, como ele é obrigatório e você não juntou, ele pode ser que ele tenha que fazer uma perícia que ele não precisaria se você juntasse. Logo, o nosso TRT entende que neste caso bem específico, tá, da empresa que não junta o PPRA,
ela pode sim ser ordenada a pagar honorários periciais prévios, beleza? Mas é um caso muito específico que abre essa divergência. A regra é que não pode ter a exigência de pagamento de honorários periciais prévios,